Vocês, amigos, nesse vídeo aqui eu vim mostrar pra vocês como fazer um planner de estudos, desses que a gente coloca em cima da mesa, pra vocês conseguirem se organizar melhor na hora de estudar, conseguirem fazer aí um planejamento de estudos, um controle de como você estuda, de como você se organiza pros seus trabalhos, enfim, diversas funções. Vou mostrar tudinho pra vocês e vou mostrar também como fazer uma grade de horários lindíssima pra você ou pendurar em algum lugar visível do teu quarto, ou então colar no caderno, enfim, mostrar como fazer essas duas ferramentas de organização sensacionais e que de verdade, gente, mudam vidas. Então assim, se você aí ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita, já se inscreve, aproveita também pra me acompanhar lá no Instagram pra gente ficar bem pertinho, bem juntinho, bem amigos, tá bom? E bom, agora vamos lá ver como é que a gente consegue fazer essas ferramentas sensacionais. Então, amigos, o programa que eu vou usar para fazer o meu planner, também a grade horária, é esse, o PDF Element da Wondershare. Ele é muito intuitivo, bem fácil de mexer. E aí que eu vou mostrar para vocês passo a passo de como montar um planner, quais são os elementos que a gente pode colocar, coisas que são interessantes a gente ir acompanhando, enfim, vamos lá. Para começar, eu escrevi planner de estudos, bem grandão, daí eu mudei a fonte, coloquei uma fonte que eu gosto muito, que lembra muito aquela fonte de máquina de escrever, sabe? Bem antiga. Então, tenho usado muito essa fonte em diversas coisas, daí coloquei ela bem no centro, deixei ela grandona, e aí eu também peguei uma imagem do Google mesmo, uma imagem meio transparente, salvei algumas imagens aqui, que tem esse efeito, que é como se fosse, sabe quando a gente passa o pincel na folha, e daí fica esse efeito meio manchado? Então, eu queria muito trazer isso pra esse planner, essa ideia de coisas meio manchadas de tinta, efeito aquarela, ou então quando a gente só passa assim o pincel na folha, quis muito trazer esses efeitos pra esses elementos de organização. Então eu peguei, coloquei a imagem aí, fui alterando o tamanho dela, o formato, pra ficar o ideal, pra ficar o mais bonito aí na página. E agora que o título tá pronto, vamos ir pros elementos, né? O primeiro elemento que eu coloquei foi ali um espacinho pra colocar a data, e aí depois eu fui ver que seria interessante colocar mais um do lado pra determinar aí o período, né? Então se você for seguir esse tutorial, coloca 2 espacinhos pra datas, que é melhor, funciona melhor. E depois em cima eu coloquei um tracinho pra escrever ali em qual semana a gente tá, qual semana do mês, ou enfim, qual a semana de estudo, né? Depois a gente vai montar meio que uma tabela com várias colunas. Então é bacana, óbvio, escrever os títulos de cada coluna. Aqui eu coloquei matéria, assunto, duração e situação. Matéria, a gente vai colocar qual é a matéria do assunto que a gente tá estudando. O assunto, qual que é o assunto que a gente tá estudando, se é um texto, se são questões, se é, enfim, o material em si mesmo, são slides, enfim, qual é o assunto a ser estudado. Duração, quanto tempo a gente vai passar estudando isso? Quanto que a gente estima que vai gastar aí de tempo focado naquele assunto? E a situação é para depois que você estudar, você colocar se você entendeu aquele assunto, se você ainda tem dúvidas sobre ele, ou se você precisa revisar ele mais um pouco. E aí que para dividir essas colunas, ao invés de fazer uma linha reta, eu fiz vários pontinhos com a ferramenta de texto mesmo, fui fazendo um pontinho embaixo do outro e fui separando coluninha por coluninha. Achei que ficou super fofo desse jeito, bem diferentão, sabe? Depois eu peguei mais uma daquelas imagens que eu salvei, que tem o efeito de tinta, e colei uma em cima da outra pra fazer um espacinho de anotações. Então escrevi ali anotações pequenininho com a mesma fonte que eu usei em toda a folha. E como eu achei que esse espaço acabou ficando meio grande, eu tirei uma das imagens, porque eu colei uma imagem em cima da outra, então eu tirei a de baixo e deixei só uma. Ficou perfeito, sério, parece que realmente eu passei o pincel ali. Gente, sério, sensacional, achei muito legal. E aí embaixo eu decidi colocar um color code, então eu escrevi ali hashtag color code e coloquei 3 bolinhas. Cada uma dessas bolinhas vai ter uma cor diferente e cada cor vai representar uma situação. A gente vai colocar esse color code ali na coluninha de situação para determinar o que precisa ser estudado, o que já tá ok, o que tem dúvidas, enfim, tudo que eu já expliquei anteriormente. E aí depois, para finalizar, eu copiei ali aquele elemento de tinta em cima, sabe? Copiei ele, colei embaixo e deixei ele meio cortadinho só pra fazer uma graça, só pra ficar aparecendo ali. Achei muito bonito o efeito também, achei que ficou bem bacana.
E aí que pra combinar, nada melhor do que ensinar também a fazer uma grade horária, né? E, gente, muito tranquilo, o esquema foi praticamente o mesmo. Eu copiei ali aquela imagem, aquela mancha de tinta, deixei ela num tamanho bacana, depois escrevi grade horária. Eu optei por deixar na mesma fonte do planner e usar os mesmos elementos pra que eles combinassem. Então você também pode fazer isso aí na sua casa, porque daí parece que é tipo uma coleção, sabe? Um conjunto de coisas que você comprou igual, enfim, né? Fez igual intencionalmente. E aí eu também peguei e escrevi os títulos de cada coluninha, só que dessa vez de segunda a domingo. Eu preferi deixar de segunda a domingo, porque às vezes tem coisa que você acaba tendo que estudar de final de semana, enfim, achei mais prático. E coloquei também as bolinhas pra dividir as colunas, do mesmo jeito que eu fiz no planner. E ficou muito legal, gente. Amei esse efeito e, nossa, acho que eu vou usar mais vezes. E ali na parte de baixo eu fiz do mesmo jeito. Copiei o manchadinho de tinta de cima, só mudei a posição dele e deixei ele na parte de baixo também meio cortadinho. E aí depois é só pegar, salvar tudo. Tem várias opções de como você pode salvar esses arquivos. Eu salvei em PDF porque acho muito mais prático. E então eu imprimi. Bom, já dá pra gente usar. Pro planner de estudos, eu achei legal colocar ele em cima da mesa, e aí você pode optar de deixar ele solto na mesa, ou então pegar uma fita dupla face, aquelas bem fraquinhas, sabe? E colar na parte de trás e então grudar na mesa. Porque desse jeito ele fica bem presinho, fica bem tranquilo da gente escrever, e também o acesso a esse planner e ao que tá escrito ali fica muito mais fácil, porque toda hora você vai acabar batendo o olho, vai ficar vendo, enfim, é muito mais prático. E aí eu fui preenchendo campo por campo, né? Fui colocando ali qual que era a semana, qual era a data que eu tava estudando, ao início da semana, e ali na matéria fui colocando matéria por matéria também. Então, por exemplo, tem aí teorias da comunicação. Qual que é o assunto dessa matéria que você está estudando agora? Ah, é a história da comunicação e como isso se relaciona com a humanidade. Ou então outra matéria, como por exemplo o planejamento. E qual é o assunto dessa matéria? Ah, é a construção do briefing. Então eu coloco ali em assunto. E por aí vai indo. E aí, como volta e meia eu falo pra vocês, o interessante é a gente colocar cores, criar um color code pra cada matéria. Porque fica muito mais fácil de você visualizar os assuntos, visualizar aquilo que você está estudando. Então, teorias da comunicação eu coloquei em amarelinho, planejamento em lilás, rádio eu deixei em laranja, enfim, determina uma cor para cada matéria e vai usando isso para você se planejar melhor. Aí, naquela parte de baixo, no color code, eu coloquei algumas legendinhas, né? Então, coloquei ok, revisar e dúvidas. Ok, eu deixei verde, que é para quando a gente entendeu a matéria. Revisar eu deixei amarelo, porque é quando a gente precisa revisar o assunto, precisa voltar nele e estudar mais um pouquinho. E laranja eu deixei para dúvidas, que é para quando a gente realmente tem alguma dúvida específica sobre o assunto estudado. E aí que a gente usa essa legendinha ali em situação. Então, por exemplo, planejamento. Planejamento eu entendi tudo sobre a construção do briefing, então show, não preciso mais ver isso por enquanto. E rádio, eu também fiquei com algumas dúvidas, vou precisar revisar esse assunto, então eu vou deixar amarelo para estudar mais tarde, ou então estudar de novo num outro dia. E ali naquela partezinha de anotações também é bacana pra gente anotar esse tipo de coisa. Então, por exemplo, ficou alguma dúvida sobre o conteúdo do texto. Ou então, eu preciso revisar algumas questões que foram passadas e as respostas que eu dei para aquelas questões. É bacana fazer essas anotaçõezinhas rápidas. E aí, na grade horária, a gente usa o mesmo esquema de cores que a gente usou no planejamento. Porque fica muito mais fácil pra gente organizar o que a gente precisa estudar naquela semana ou naquele dia específico, no dia anterior. Fica muito mais fácil pra gente ter essa visão do que é mais imediato e do que a gente pode deixar um pouquinho mais pra frente. E olha só, gente, essa daqui é a visão do planner de estudos, assim, completinho. E aqui da grade horária. Eu amei a forma como eles ficaram. Amei esse manchadinho aqui, que parece que passou o pincel. Aqui também eu gostei muito. E é super fácil de fazer, vocês viram aí o passo a passo. Demorei, assim, pouquíssimo tempo. E o programa que eu usei, o PDF Element da Wondershare, ele também é um leitor de PDF. Então, a gente consegue fazer essas ferramentas de organização, consegue abrir PDF, consegue editar PDF, consegue fazer 1,5 milhão de coisas. É um programa muito bacana e que eu acho que super vale a pena vocês conhecerem, experimentarem, baixarem, que é bem legal mesmo, tá? E aqui, falando do planner de estudos, ó, eu peguei e colei ele com a fita dupla face na minha mesa. E eu peguei uma fita bem fraquinha, tá vendo? Porque desse jeito não estraga a mesa, não estraga o material da mesa, a tinta, enfim, não estraga nada. E aí, né, você consegue ir trocando conforme a folha vai enchendo. Tonight I want something new. I feel the need to get rude. I'm tired of watching the tube. Oh, God, I need some fast relief. So, hey, baby, please, now won't you tell me you feel the same and you want someone.
isso, espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil pra vocês, que vocês façam aí na casa de vocês, façam seus planners de estudo, suas grades horárias, porque são ferramentas relativamente simples, mas que ajudam muito na nossa organização e que de verdade fazem muita diferença e ajudam nos nossos resultados ao longo do semestre, ao longo do ano, beleza? Mas por hoje é isso, agora eu vou embora, só que amanhã tem vídeo novo, tá bom? Então espero vocês por aqui amanhã. Tchau!